Meus caros, Portugal está suspenso, não das classificações do rating da Moody's e das outras agências de classificação, porque todas elas recebem milhões dos nossos governos e, portanto, nem sei como é que classificam tão mal Portugal. Eu acho que não se deve tratar mal os clientes, mas não é disso que estamos suspensos. Estamos suspensos realmente da data das eleições. Embora toda a gente diga que deve ser no dia 16 de janeiro, ou seja, vamos ter campanha eleitoral logo a seguir à passagem de ano, apesar disso, resta uma dúvida sobre a verdadeira data, porque isso só vai ser discutido e decidido na quarta-feira. Quinta-feira, o nosso presidente do Multibanco, ex-presidente Catavento, ex-presidente comentadeiro das televisões, irá informar o país da data das eleições antecipadas. Eu não tenho nada contra a data das eleições. Para mim, todas elas são boas datas desde que haja eleições. Realmente, a única data má seria aquela em que não houvesse eleições nenhumas, porque isso levar-nos-ia à continuação da miséria absoluta, da venezuelização, da cubanização, da esquerdofilização, continuação dela, claro que ela já existe há muito tempo, da política portuguesa e de Portugal. Eu penso que os portugueses não são comunistas, pelo menos a avaliar pelos resultados eleitorais do último partido comunista da Europa civilizada. Penso também que Portugal não é berloqueiro, avaliando os resultados eleitorais da Marisa Matias dos lábios vermelhos e dos últimos resultados eleitorais para as autárquicas. Portugal é tudo menos extrema esquerdoide, como há anos tem vindo a verificar-se comprovadamente pelos resultados, não só das sondagens, mas também das eleições. A extrema esquerda vale neste preciso momento talvez 9%, a sermos generosos. Coitados. Portanto, seja qual for a data das eleições, nós teremos sempre um partido socialista com 38%, 37% e a extrema esquerdoide com 9%. 38% com 9%, vá lá, dá realmente 47% e isso é um perigo. E porquê é que é um perigo? 47% não são 50%, mas há o metodonte e há sempre os queijos limianos, há sempre os panileitos, há sempre um ou outro deputado que se vai sacar em troca de umas benesses, ou nem isso, apenas em troca das promessas de umas benesses que nunca serão cumpridas, mas isso não interessa nada, porque eles também são um bocadinho totós. O que interessa é os votos dos deputados paneleitos ou eleitos por via de um queijo ou de outro produto qualquer artesanal. Portanto, as próximas eleições apenas darão como diferença no quadro político a votação do Chega. E talvez da Iniciativa Liberal. Pode ser que a Iniciativa Liberal ganhe mais um deputado ou dois, mas tirando esse deputado ou dois, em todos os outros que a extrema-esquerda e os panileitos vão perder, a coisa ficará praticamente na mesma. O Partido da Socialista continuará a ser o maior partido de Portugal, com 2 milhões de pessoas. Ainda o partido PS2, há quem lhe chame também PSD, são feitios, não querem dizer a palavra completa, 2 até ao fim, quer dizer, não gostava nada a dizer, é um monossílabo, mas parece que dá muito trabalho, e então em vez de dizerem PS2, dizem apenas PSD. E são estas as únicas diferenças que vão existir relativamente ao que temos visto neste hemiciclo. Não, peraí, estava-me a esquecer agora que realmente há outra coisa. Havia 2 deputadas, uma de um partido que antigamente se chamava Livre, talvez venha de Cuba Livre, e deixou de ser livre.
e passou a ser, não vou dizer o quê, não posso dizer o quê. E a outra deputada que veio dos PAN, os dos paneleitos, e deixou de ser paneleita, passou a ser também uma deputada livre. Ou seja, estas duas deputadas, cada uma afastada dos seus partidos iniciais, não voltarão à Assembleia, não voltarão a sentar lá o seu na Assembleia da República e nem voltarão a colar autocolantes a dizer que estavam a ser colonizadas, com mais ou menos sílabas na palavra colonizar. E só por isso Portugal já ganhou alguma coisa. Só por ter afastado essas duas deputadas do Parlamento, nós todos já ganhamos alguma coisa, pelo menos os seus ordenados e a sanidade mental. É claro, o Partido Social Democrata, ou melhor, desculpa, enganei-me, o PS2 vai voltar a meter mais alguns deputados, se continuar a ser o Rui Rio o seu presidente desse PS2, mas não vai meter muitos mais, vai meter mais 3 ou 4. O PS1, o verdadeiro PS, portanto, sem ter o D a seguir, esse vai meter mais ou menos os mesmos que tinha, talvez um pouco menos, 4 ou 5 menos, também não é por aí a diferença. Mas como o último Partido Comunista da Europa civilizada vai perder metade dos seus deputados, e como o Berloque da Canhota, coisa absolutamente inacreditável e anacrónica em todo o mundo, vai perder também metade dos seus deputados, porque só concorre em Lisboa, o que vai acontecer é que há um partido novo chamado Chega que vai buscar essa gente toda. Não, peraí, não vai ser o PSD que vai buscar essa gente, não vai ser o PS, não vai ser o PCP, não. O PCP, desculpa, eu tenho que traduzir para quem me estiver a ouvir noutros países. PCP quer dizer Partido Comunista Português. Eu sei que já não sabem o que isso é, mas tem que ler um bocado da história antiga. Em 1850 havia um louco chamado Karl Marx que começou a escrever umas coisas. Ele nunca trabalhou, não é? Nunca trabalhou e escrevia, deixava os filhos morrer à fome. Começou a escrever umas coisas e a partir daí, em 1850, quando nem sequer havia luz elétrica, não havia máquinas de filmar, já havia gatos, mas não havia máquinas de filmar, nem televisões, não havia carros elétricos, não havia Porsche, não havia nada do que nós conhecemos hoje. Esse louco escreveu coisas sobre aquilo que ele conhecia na altura. Pronto, mas aí tudo bem, a sociedade na altura era aquela. Mas isso foi em 1850. Foi há quase 200 anos. E por incrível que pareça, meus caros, eu sei que não acreditam nisto, mas ainda há hoje Catarinas e Mortáguas e Reis Pardas que acreditam naquilo e que seguem aquilo que um lunático deixou os filhos morrer à fome, descalços, com doenças, descalço na neve porque o pai recusava-se a trabalhar e passava os dias a escrever em casa. Ainda temos esta gente, estas Catarinas Mortáguas, a defender este completo lunático, a nível de um Stalin, a nível do Mao Tse-tung. É claro que temos que pensar que estamos a falar de um século atrás. Estamos a falar, no caso de Stalin um século atrás, 1917, 1920 e tal, e no caso de Mao Tse-tung, 1949. Esse mais recente, de qualquer maneira, era outro mundo. Nada tem a ver com o mundo de hoje. Como é que ainda há gente que continua a defender teorias de 1917, já nem falo em Karl Marx, de 1949, como é que é possível isto depois da Segunda Guerra Mundial? Como é que é possível? O mundo não tem nada a ver com o que era nessa altura, a não ser as montanhas, e nem todas, porque entretanto apareceram uns vulcões, alguns deles a expelirem muito dióxido de carbono. Espera, não posso ser isto, corta, é só dióxido de enxofre, está bem? É 40 vezes menos, mas disso podemos falar. Dióxido de enxofre podemos falar. Agora não podemos falar de dióxido de carbono, que é 50 vezes mais que o vulcão expele por hora, por dia, por segundo, por minuto, mas é isso não podemos falar porque isso é um problema, não dá. O dióxido de carbono não faz efeito de estufa nenhum, porque não foi o homem que o produziu. O único efeito de estufa que interessa é o que é produzido pelo dióxido de carbono que nós produzimos. Aprendam, não podemos ser estúpidos toda a vida. Voltando às eleições, a única coisa que interessa a todos não é bem a data. Se é o dia 16, se é o dia 30, se é o dia 36, 42, não interessa isso. O que interessa ao Berloque da Canhota é uma única coisa. É a hora das eleições, porque reparem, isto aqui há uma coisa que está muito errada no meio disto tudo. É que as urnas abrem às 8 da manhã. Onde é que se viu isto? Mas onde é que se... Ponham-se no lugar do militante do Berloque da Canhota. Quem é que está acordado às 8 da manhã? Bem, alguns ainda estão.
Alguns ainda estão, mas já não estão em condições de votar, porque podem se enganar e vão pôr a cruz no Chega. Não pode ser, está errado. Eles têm razão. Alguma coisa tem que se mudar de futuro para acompanhar a evolução civilizacional sustentabilizada da esquerda. Que é, em vez das urnas abrirem de manhã, não interessa a ninguém, já estamos todos a dormir, nós todos de esquerda estamos a dormir, as urnas têm que abrir à tarde. E mesmo assim à tarde temos que pensar bem, porque mesmo assim abrindo à tarde depende da hora. Que até às 4, 5 da tarde ainda há muito militante de esquerda, muito ativista berloqueiro, que está a descansar. Ora, a descansar de ter trabalhado na noite anterior nos bares do Bairro Alto e, portanto, ainda não está em condições, digamos, de exercer o seu direito de voto. A Constituição tem que ser mudada. E esta é uma das principais alterações, para além das climáticas, que tem que se fazer na Constituição portuguesa. Abrir as urnas, sim, mas nunca às 8 da manhã. Sempre às 8 da noite. Para que todos os militantes do Berloque da Canhota e alguns do PCP, quer dizer, Partido Comunista, eu sei que não sabe o que é comunista, vão ao dicionário, ainda lá está escrito, ainda podem consultar. Esses militantes da esquerdoidice, para poderem votar, têm que abrir as urnas às 8 da noite. Então deixá-las estar durante toda a noite e fechá-las às 8 da manhã. Ao contrário, justamente, do que está a acontecer, o horário está completamente errado. Este horário que temos hoje para a abertura das urnas não é um horário democrático nem sustentável. Não é um horário que defenda o planeta. As pessoas levantam-se de manhã, agarram nos carros, vão emitir mais gás de efeito de estufa. Tem que ser à noite. As pessoas vão a pé, passear, vão votar e começam às 8 da noite. Não é preciso tirar os carros dos estacionamentos, até porque, por exemplo, se forem em Lisboa, têm que os meter depois a 600 e tal metros. Deixem lá estar os carros ao lado do vosso prédio, sossegadinhos, e vão a pé. Claro, podem ser assaltados, mas não há problema nenhum, que a Brita diz que não há criminalidade nenhuma. Portanto, vamos proteger o planeta, os tubarões do Himalaia, os crocodilos da Abissínia. Vamos sustentar este planeta não contribuindo para as emissões do efeito estufa. E vamos votar só às 8 da noite, está bem? Quem é que concorda comigo? Põe o dedo no ar. Eixa, tanta gente. 5, 6, 7, 9. 9 aí atrás. Também está com o braço no ar. 9.